Olá, queridos colegas, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos para termos a nossa aula de fotossíntese agora. Uma aula extremamente importante em que nós vamos ver todos os processos que acontecem dentro desse grande processo chamado de fotossíntese e os detalhes e pormenores que diferenciam ele, por exemplo, da quimiossíntese, que é um processo um pouco diferente. Então, eu sou o professor Diego Feitosa, você está aqui se preparando para o seu concurso e agora nós vamos direto para a nossa tela inicial. Vamos lá? Aqui a gente tem o metabolismo energético, né, dentro desse grande bloco, vamos falar de fotossíntese e de imediato eu já coloco para você algumas informações importantes. Fotossíntese é um processo metabólico que visa a produção de moléculas orgânicas. Ele transforma energia luminosa em energia química. Ele acontece graças a organismos fotoautotróficos, que são as plantas, as algas e algumas bactérias. Aproveitando que aqui tem bactérias, eu já vou colocar, olha só, que a principal bactéria que faz isso é a cianobactéria. Existem até outras que a gente vai falar, mas a cianobactéria é a principal responsável por isso. É dividido em duas etapas, a etapa da fase clara, ou chamada de fotoquímica, e a etapa da fase escura, chamada de etapa química. A equação geral é que você precisa saber agora nesse momento. Ela vai ser utilizada através de vai ser realizada, através de 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, formando 6 moléculas de oxigênio, 6 moléculas de água e uma molécula de glicose sendo formada nessa fotossíntese. E, claro, com a presença de luz para gerar a energia necessária, para fornecer a energia necessária no início desse processo. Pode voltar aqui para mim rapidinho. A fotossíntese, ela é o grande processo que faz com que nós tenhamos oxigênio disponível na atmosfera. Eu quero só que você saiba uma função aqui, uma característica ecológica que é muito falada e às vezes confundida. As plantas, elas produzem sim oxigênio porque fazem fotossíntese, elas liberam esse oxigênio para a atmosfera, mas elas também consomem oxigênio, principalmente durante a noite, quando elas estão fazendo respiração celular apenas. Isso leva a gente a entender que as plantas, elas acabam consumindo aquilo que elas produzem em relação ao oxigênio. Isso tira todo aquele mito de que florestas são o pulmão do mundo, de que a Amazônia é o pulmão fornecedor de oxigênio do mundo, porque a Amazônia também consome uma grande quantidade de oxigênio. Então, na real, quem é o grande fornecedor de oxigênio do mundo são os seres vivos que produzem a fotossíntese, que fazem fotossíntese, mas acabam consumindo pouco desse oxigênio. E aí nós temos os fitoplânctons, que são seres microscópicos que fazem fotossíntese sim, que liberam oxigênio sim, mas que consomem muito pouco porque são pequenos demais. Beleza? Então vamos ver um pouco dessa variedade de seres vivos que fazem fotossíntese. Olha só no slide. Aí a gente tem as plantas, tranquilo? Em geral, aqui tem uma floresta muito estratificada, samambaias na parte de baixo, árvores grandes. Nós temos as algas multicelulares, que são aquelas algas que, como a clorófita, por exemplo, as clorófitas, que tem bastante clorofila. Protistas unicelulares, aqui a gente tem um protozoário que é unicelular e tem cloroplasto dentro dele. Normalmente esses protozoários eles são mixotróficos, ou seja, eles são tanto autotróficos quanto heterotróficos. Aqui nós temos a cianobactéria, que eu havia citado para vocês, uma colônia delas. E aqui a gente tem as bactérias sulfurosas púrpuras, que conseguem fazer fotossíntese também, não necessariamente liberando os mesmos gases que a gente tem na fotossíntese normal. Pode voltar para mim. Existem processos como a quimiossíntese, que a gente vai comentar rapidamente depois, que os seres vivos, eles não usam a energia da luz para realizar a produção de glicose. Então, em locais como o fundo do mar, é muito provável que exista grande quantidade dessas bactérias, desses seres vivos, porque já que não há luz, mas há cadeia alimentar, só há como entender a produção de glicose a partir de quimiossíntese. A grande diferença daquela
equação geral que eu falei para vocês, da foto para a quimiossíntese, é que na fotossíntese a luz é a fonte de energia inicial. Na quimiossíntese ocorre uma reação química que libera uma energia e é utilizada para a formação de glicose. Beleza? De uma forma geral, olha aqui no slide para mim, por favor, e observe que uma planta, ela lá na sua folha, pegará gás carbônico do ar através dos seus estômatos, levará água do subsolo até a região superior e transformará essa água em oxigênio que será liberado para a atmosfera. Esse negócio que está aqui desenhado é o estômato. Estou puxando uma seta dele para aqui para cima, para que você conheça rapidamente esse tal de estômato. Essa estrutura que eu estou desenhando aqui, que parece mais um rim, é uma célula guarda. Essa outra estrutura que eu estou desenhando aqui do lado, que parece um segundo rim, é uma outra célula guarda. Eu tenho duas células guardas desenhadas, tudo bem? Deixa eu aumentar rapidinho essa daqui, deixa eu fazer um pouquinho maior a segunda aqui que eu fiz. Perfeito. Essas duas células guarda, elas formam as duas juntas o que a gente considera como estômato. Essas células, elas podem ganhar ou perder água. Elas podem, como qualquer célula, né? Elas podem receber água ou perder água eventualmente. Supondo que essas células ganhem água, o que acontecerá logo após essas células ganharem água, é que elas ficarão túrgidas, evento esse que você já aprendeu comigo aqui em outras aulas. Quando essas células ganham água, quando elas ficam túrgidas, olha o que acontece, elas aumentam de tamanho. Aumentei de tamanho uma, deixa eu aumentar a outra aqui sem passar o slide. Aqui tá bom, não vou botar muito até o canto não. Olha só, aumentei, deixa eu só melhorar um pouquinho para ficar mais claro para você. Pronto, agora sim. Olha o que aconteceu com essas duas células. Elas aumentaram de tamanho e ao aumentar de tamanho, o buraco que tem no meio, que é chamado de ostíolo, ele ficou maior. Esse buraco ficou, que era pequeno, olha só aqui, eu estou marcando de laranja para você, ele ficou muito maior do que ele se encontrava antes. Então, quando essa célula ela recebe água, ela fica muito túrgida, esse buraco se abre e isso faz com que exista a possibilidade da entrada de gases através desse buraco. E também da saída, obviamente. Mas os gases que entram, que a planta quer, tem interesse, são justamente os gases carbônicos. Os gases que vão sair são justamente o oxigênio, depois da produção e da feitura da fotossíntese. Entenda que pode até sair gás carbônico, pode até entrar oxigênio, mas o que normalmente ocorre, o que a planta quer que aconteça, é isso que está desenhado para você no seu slide. Então, a função dos estômatos, volta para mim, é como se fosse o nariz daquela planta. É como se o estômato fosse a narina daquela planta. Você puxa o ar por esses buracos que você tem. Os estômatos, quando abertos, quando túrgidos, funcionam como um buraco, literalmente, para que o oxigênio e o gás carbônico passem por ali. Entenda que eles não entraram ainda na célula, eles só entraram na folha. E esses estômatos, eles ficam posicionados na superfície de baixo da folha. Chama-se superfície abaxial. Na hora que esses gases, eles entram, eles ficam numa câmara chamada de câmara subestomática, que está abaixo do estômato, né, logo na parte adjacente à entrada dele. E aos poucos esses gases vão se difundir. Se estiver tendo consumo de gás carbônico nas células ali perto, é porque aquela planta está fazendo fotossíntese. Então, o gás carbônico que acabou de entrar e está na câmara subestomática, por difusão, vai sair da onde está mais concentrado para onde está menos. Então, ele entra na célula. Ótimo, a planta vai fazer mais fotossíntese. Se ela está fazendo fotossíntese, ela está produzindo oxigênio. Então, tem mais oxigênio dentro da célula do que fora, na câmara subestomática. Então, o oxigênio vai sair para a câmara subestomática. O estômato estando aberto ainda, esse oxigênio pode vazar e mais gás carbônico pode entrar. Agora, você entendeu como que acontece a entrada dos gases e a saída dos gases e por onde acontece. Volta aqui no slide rapidinho. As folhas dos vegetais, elas são muito bem adaptadas ao tipo de ambiente que aquele vegetal vive. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, uma folha bacaninha, tudo bem? Deixa eu fazer as ranhuras dela.
para você entender aí. Olha lá, tá aí a nossa folha. Como eu disse para você, os estômatos eles ficam todos, são posicionados todos na superfície debaixo daquela folha, correto? Então tá aqui, ó, a nossa seta mostrando que eu estou me referindo à parte de baixo daquele estômato. Desculpa, daquela folha. Quanto mais estômatos existirem, mais aquela planta pode fazer fotossíntese. Concorda comigo? Sim ou não? Beleza, isso é bom. Só que quanto mais estômatos existe, mais tempo aquela câmara subestomática fica aberta também. Isso pode fazer com que essa planta acabe perdendo água também. Então aumenta a perda de água se ela tem mais estômatos. Volta para mim. Ué, Feitosa, a água não entra na célula guarda? Entra, mas também fica água, também tem água nessa câmara subestomática. Quando a planta abre o estômago e fica muito tempo com ele aberto, essa água pode acabar evapotranspirando. O calor pode fazer ela evaporar e vai fazer com que a planta, como você, transpire. Então, é normal que plantas que vivam em locais muito secos ou elas tenham poucos estômatos, ou elas não abram os seus estômatos durante o dia, como os cactos, por exemplo, que fazem isso, não abrem os estômatos durante o dia. São plantas altamente especializadas em suportar a vida no ambiente seco. São plantas chamadas de xerófitas, ou higrófitas, se forem plantas que têm bastante estômatos e podem perder água à vontade. Dei um bom spoiler de fisiologia vegetal agora, que é para você poder começar a se familiarizar com os nomes que eu vou usar durante o processo de fotossíntese. Tudo bem? Então, para que a gente entenda perfeitamente também um pouquinho mais sobre o local onde acontece tudo isso, olha o próximo slide. Nesse próximo slide, a gente tem uma microscopia de um cloroplasto. Então aqui você está vendo como é que funciona, como é que é a estrutura de um cloroplasto especificamente falando. Esse cloroplasto, ele tem vários tilacoides, que são essas estruturas achatadinhas que eu estou marcando de vermelho, beleza? Que elas ficam posicionadas formando grânulo. O conjunto todas delas é a grana. E aqui do lado a gente tem uma amostra em 3D, em computação gráfica, de como é que funciona isso. Foca para mim naquilo que eu expliquei para vocês lá na aula de citologia, chamado de tilacoide e de estroma, que são os locais onde acontecerão as fases diferentes da fotossíntese. A fotossíntese, gente, ela pode ser dividida em duas fases. Em fase clara, ou fase fotoquímica, como você viu lá no primeiro slide da aula de hoje, e fase escura, ou fase química, como você também viu no slide inicial. O que eu quero fazer com você aqui é um, digamos assim, diagrama de resumo da fotossíntese, tá bom? Eu vou colocar aqui de preto escrito assim, ó, fase clara. E eu vou colocar escrito de preto embaixo, fase escura. Deixa eu botar aqui um diagramazinho, fase clara, vou botar aqui um outro embaixo, chamado de fase escura. Em cada uma dessas fases, acontecerá fenômenos que serão importantes para a ocorrência da fotossíntese como um todo, ok? Então, em cada uma dessas fases, teremos fenômenos importantes e relevantes para a ocorrência dela. Por exemplo, na fase clara, vai ser a fase que a planta utilizará a luz do sol e utilizará a água que vem do solo para produzir oxigênio, desse jeito. Na fase escura, a planta utilizará o gás carbônico para liberar e produzir a glicose, C6H12O6. Só que na fase clara existe a produção de substâncias importantes como o ATP e também de uma nova que eu vou explicar para vocês, chamada de NADPH2, que serão utilizadas pela fase escura e que, por sua vez, retornarão os precursores para a fase clara. Dá um print desse esquema. Você vai usar esse esquema mais à frente, tá bom? Isso aqui é um esquema genérico para você entender, porque o que eu quero que você entenda mesmo de fato é o que vem
nesse slide, ó, que a gente vai separar fase clara de fase escura, detalhando tudo para você. Volta para mim. Esse esqueminha que eu coloquei para você antes, ele é um resumão para facilitar o entendimento de quem está precisando rapidamente aprender a fotossíntese. Então você usa esse print que você tirou para que você lembre de coisas básicas sobre a fotossíntese. Só que aqui, como de praxe, eu vou bem fundo. Eu vou aprofundar bastante para a gente falar sobre esse processo inteiro que é a fotossíntese, ok? Bom, primeiro eu quero que você retome alguns conceitos de física da sua vida. Por exemplo, essa camisa minha que eu estou usando é vermelha. Por que ela é vermelha? É porque a luz desse softbox que está aqui do meu lado está batendo nela, está absorvendo todas as cores menos a vermelha e está refletindo isso para o seu olho. Por isso ela é vermelha. A planta é verde por quê? Pensa comigo, vamos lá, por que a planta é verde? Porque a luz que bate nela, que tem todos os comprimentos de cor, ela bate na planta, a planta absorve todas as cores, menos a verde. A verde ela reflete. E aí ela não usa a verde para fazer fotossíntese. Então, se cair na prova perguntando qual é a pior luz ou qual é o pior comprimento de luz para uma planta verde gerar energia, a resposta é verde. Porque o verde ela não está aproveitando, porque o verde ela está refletindo. Todas as outras cores que ela absorveu, ela vai usar para fazer a fotossíntese. Pegou a ideia? Sim? Feitosa, mas tem planta vermelha, tem planta azul, já vi o negócio da planta azul aí. É porque ela tem clorofilas, que é o pigmento que recebe a luz, de cores diferentes. A clorofila mais comum nas plantas é a clorofila A, que é uma clorofila esverdeada. E aí todas as plantas praticamente têm clorofila A. Dessa forma, a gente sabe que a maioria das plantas do planeta são verdes de fato. Deu para pegar essa primeira parte? Vamos para o slide então. A fase fotoquímica são as reações de claro, né? São a fase clara, como eu havia comentado com vocês. Ela ocorre, olha o local, na membrana dos tilacoides, tudo bem? Então, na membrana dos tilacoides, a gente tem a fase clara acontecendo. Importante saber os locais. Acontecerá a absorção de luz pela clorofila, ok? E acontecerá um fenômeno chamado, vou botar aqui um frufruzinho em volta, ó, de fotólise da água. E, além disso, acontecerá outro processo, a fotofosforilação. Então, gente, anota aí. São dois fenômenos que acontecerão que você precisa saber. Fotofosforilação e fotólise da água. Olha aí a reação química que se encontra embaixo do nome fotólise da água. Duas moléculas de água sendo quebradas e transformando-se em, deixa eu pegar uma cor aqui, oxigênio, ok? Hidrogênios e hidrogênios, o que é isso aqui do lado? Aqui, queridos, ó, vou puxar uma seta, são prótons. Aqui são prótons que vieram do hidrogênio. E aqui são elétrons que vieram do hidrogênio. Tem que saber que a luz vai quebrar dessa forma isso. Para você entender de um jeito mais lúdico, olha para o lado, para o desenho. A luz bate direto no tilacoide, reflete, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, reflete o verde, por isso que a planta é verde, e absorve, tá aqui ó, a luz absorvida, todos os outros comprimentos de onda, beleza? Isso no grânulo, em cada grânulo, isso acontecerá, em cada tilacoide, isso acontecerá. Volta aqui para mim. Dois processos só, cara, não é muita coisa, vai. Dentro da fase clara, você tem que dominar a fotólise da água e a fotofosforilação. São processos complexos, mas são processos que são fáceis de você entender, tá? Eu vou mostrar um slide já para você, que tem exatamente como é que isso funciona. Tem um monte de seta, tem um monte de nome, vão ter nomes novos que eu quero que você aprenda, plastoquinona, NADPH2, NADPH, enfim, tem um monte de coisa aí, mas não se assusta. Não se assusta porque é um processo muito importante para a vida na Terra e também para a vida das plantas. Ok? Então vamos comigo nessa imersão? Vamos lá para o próximo slide? Acompanha comigo aqui, ó. Estamos aqui na fotofosforilação. Esse processo, como o nome diz, precisará de luz para acontecer.
Fosforilar significa colocar fosfato. Então, o que a gente vai fazer, na real, é construir, vou escrever aqui em cima para facilitar o seu entendimento, construir moléculas de ATP, olha aí, ó, ATP, na presença da luz. Então, praticamente é isso que acontece numa fotofosforilação, tá bom? Olha para o desenho que está logo abaixo do que eu estou escrevendo. Aqui nós temos as reações luminosas acontecendo nos tilacoides e a luz entrando. Mas eu quero mesmo que você foque aqui embaixo, onde está escrito luz, que é por aqui que eu vou começar o meu desenho, a minha explicação. Primeiro, vamos devagar. Aqui a gente tem, ó, espaço do tilacoide. Isso aqui é o interior do tilacoide. Agora você está vendo que o tilacoide ele é formado por uma bicamada de membrana, igualzinho a membrana plasmática. Está vendo aqui as bolinhas do fosfato? Olha aí que bacana. Olha aí, tanto de um lado quanto do outro, os ácidos graxos, está vendo? Isso aí não é novidade para você. Na membrana do tilacoide existem proteínas transportadoras, proteínas que são transmembrana. Essa daqui é uma proteína transmembrana, olha só. Vou dar uma seta para ela, para você ver. Essa daqui é a proteína transmembrana. Essa daqui é uma outra proteína transmembrana. Essa daqui é uma terceira proteína. Uma quarta proteína transmembrana. Olha uma quinta proteína transmembrana aqui, tá vendo? Tem várias delas. Deixa eu apagar essas setas para não ficar muito bagunçado. E é o seguinte, todas essas proteínas transmembrana, elas trabalharão durante esse processo. Vamos começar então devagar para você entender. Primeiro, começa com a luz. A luz, ela incide sobre um conjunto proteico chamado de fotossistema. Aqui é o 2, fotossistema 2. Na hora que a luz incide sobre ele, existem moléculas de clorofila nesse fotossistema, que são essas bolinhas verdes que estão sendo mostradas aí para você. Tá vendo? Volta aqui para mim rapidinho. Quando a luz bate na clorofila, quando a luz chega na clorofila, essa luz, ela estimula os átomos da clorofila. Ela excita os átomos da clorofila. Ela faz com que os átomos da clorofila fiquem excitados. E aí os elétrons desses átomos começam a se movimentar, a se balançar. Até que acontece o fenômeno da soltura dos elétrons. O elétron da última camada da clorofila, do átomo de magnésio da clorofila, ele pula e ele é perdido por aquela clorofila. Cara, isso é um problema. Isso é um problema porque aquela clorofila agora está desestabilizada. Ela pode até ser destruída se ela ficar sem esse elétron, mas faz parte do processo e já já eu explico como é que isso é resolvido. Primeiro eu quero que você volte para o slide, vamos lá? E observe aí o seguinte, esse elétron que é perdido, ele é levado para fora da clorofila, mas ele é capturado pela molécula, por uma outra molécula que está no meio da membrana do tilacoide. Essa molécula que eu estou marcando de roxo aqui agora. Tá vendo escrito PQ nela? É porque o nome dela, vou puxar aqui assim para cima, olha só, chama-se plastoquinona. Plastoquinona. Ela é uma molécula aceptora intermediária de elétrons. Ela pega os elétrons, acompanha a seta amarela que sai dela e fornece para essa daqui que está do lado, que é o complexo citocromo. Esse complexo citocromo, ele recebe esse elétron de boa, tranquilo, e logo depois ele fornece para outra molécula que está aqui do lado. Essa que está aqui se chama plastocianina. Plastocianina, que também recebe aquele elétron que veio da clorofila. Observe que esse elétron está dando um rolê. Esse elétron, ele vai sair da plastocianina e vai chegar até o que a gente chama de fotossistema 1. Ué, Feitosa, no fotossistema 1 tem 2 fotossistemas? Sim, é porque a luz também estimula a clorofila desse fotossistema 1. O elétron dessa clorofila do fotossistema 1, coitado, também vai parar em uma determinada proteína transportadora, que é a ferridoxina,essazinha daqui, ó. Deixa eu puxar para cima e botar o nome aqui, ó. Ferridoxina.
botar só ferridox, abreviado, tudo bem? E aí, no final, esse elétron que estava no primeiro fotossistema que eu comecei, no fotossistema 2, ele vai ser necessário para regenerar a clorofila do fotossistema 1, que é esse que está aqui. Enquanto o elétron da clorofila do fotossistema 1, ele vai embora ser capturado por uma molécula também aceptora de elétrons, chamada de NADPH. Então volta para mim. Cara, é uma cadeia transportadora de elétrons que está acontecendo. A luz estimulou o fotossistema 2. A luz estimulou o fotossistema 1. O elétron do fotossistema 1, olha aqui para ele, ó. Tchau, foi embora. A luz, o elétron do fotossistema 2 que estava aqui, olha aqui para ele, ó. Tchau, foi embora. Só que esse elétron do fotossistema 2, ele acaba ajudando lá a clorofila do fotossistema 1, regenera ela, tudo bem, fica tranquilo, de boa, para aquela segunda clorofila. Mas para a primeira clorofila, tá ruim, ela perdeu o elétron dela, não é interessante isso. Volta para o slide. No slide a gente vê como que isso é resolvido. Olha só quem está chegando aqui embaixo, que eu estou marcando de preto, olha só, a molécula de água. Olha o que a molécula de água vai fazer. Ela vai ser quebrada pela luz também. A luz vai incidir sobre a molécula de água, vai quebrar essa molécula, vai fazer a fotólise da água, e ao fazer a fotólise, liberará átomos de oxigênio, que são esses daqui, ó, que eu estou mostrando. Esses átomos de oxigênio ali. E liberará também elétrons, que serão doados de volta para aquela clorofila do fotossistema 2, coitada, que ficou sem. Então, regeneraremos a clorofila do fotossistema 2 e liberaremos oxigênio para a atmosfera. Volta para mim. A água é necessária justamente para fazer a clorofila voltar ao seu formato normal. Se não tiver água para a planta, e vai ter luz provavelmente, porque o sol sempre há de brilhar, essa clorofila ela vai perdendo elétron, até que chega o ponto que ela se desestabiliza por completo e a planta fica marrom. As folhas ficam marrons. Ela está seca, Feitosa, porque não tem água? Está seca. Você toca nela, faz crack, sacou? Só que ela poderia estar marrom e não seca, porque poderia ter água. Na real, ela está seca porque não tem água, você está certo, mas ela está marrom porque a clorofila está sendo destruída. Ela poderia, por exemplo, como eu quis dizer, ficar crocante, né? Crocante é ótima. Ela poderia ficar quebrando, seca, mas verde. Mas ela sempre que está seca, ela também está marrom. É porque a clorofila degenerou. Tudo bem? Então a água, eu quero que você saiba para o seu concurso, ela é utilizada como doadora, guarda isso, ó, doadora de elétrons na fotossíntese, na fotofosforilação. Enquanto a clorofila recebe esse elétron, a água, ao ser quebrada, libera oxigênio para a atmosfera. Outra coisa que perguntam muito também em todos os concursos é justamente da onde vem o oxigênio que forma ou que é liberado durante a fotossíntese. Da onde vem esse oxigênio? Esse oxigênio você tem que saber que ele vem da molécula de água, tá bom? Não esquece isso. Eu estou apagando aqui as minhas setas enquanto eu converso com vocês, porque eu quero agora continuar dentro desse conjunto de reações que a gente estava analisando, porque tem mais alguns detalhes. Vamos lá? Volta para cá. Observa comigo que enquanto o elétron está passando, enquanto aquela seta laranja, olha aqui, ó, tá levando os elétrons para um lado e para o outro, tá vendo aqui essas setas laranjas? Se você não está enxergando, eu tô aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto, sacou? As setas laranjas tá levando esse elétron para um lado e para o outro. Observa que tem umas setas vermelhas mostrando que nós teremos uma entrada de prótons. Como assim, Feitosa? Tá vendo esse H+ aqui? Tem 4 H+, olha só, sendo mostrados. É porque todas as vezes que o elétron passa por uma proteína dessa transmembrana, tipo o complexo citocromo que você viu aqui, ou a NADP redutase que você viu aqui do lado, a gente tem a passagem de prótons, olha eles aqui embaixo, para dentro do tilacoide. Tem até os prótons da água também, que a gente não pode esquecer, que também estarão aqui presentes. Volta para mim.
é como se fossem proteínas canal, e de fato elas são. Na hora que o elétron passa por ela, ela se abre, ela faz um tzzz, e aí o próton que está do lado de fora consegue entrar no tilacoide. Pegou a ideia? Então o tilacoide acaba ficando muito concentrado de prótons. Então vamos lá, calma aí, é muita coisa, eu tô ficando maluco. Calma, relaxa. A luz estimula a clorofila. Os elétrons saltam felizes e contentes. Os elétrons são pegos lá no final pela NADPH. Vai virar NADPH2. Já eu chego nessa parte. Ao passar pelas proteínas, elas se abrem. Os prótons entram, acumula próton dentro do tilacoide. Estamos juntos? Estamos acompanhando? E para regenerar a clorofila, a água é quebrada e doa elétron para essa clorofila. Pegou a ideia? Então o que a gente tem agora? Uma pregada, para não falar um palavrão aqui, de próton dentro do tilacoide. Volta para o slide. Olha só, tem próton aqui, tem próton aqui, tem próton aqui. Tudo que veio do hidrogênio, tá? Que é próton, então é o núcleo, digamos assim, daquele hidrogênio. Olha aí, quanto H+ eu estou fazendo? Cara, eu construí uma imensa bacia de prótons dentro do tilacoide, graças à luz. Existe uma proteína, que é essa que eu estou marcando aqui, que se chama ATP sintase. Essa proteína, ela funciona permitindo a passagem de prótons por ela. Só prótons podem passar. Sempre da onde está mais para onde está menos concentrado. Ah, Feitosa, é uma difusão facilitada? Sim, é uma difusão facilitada. Os prótons vão atravessar essa proteína. Olha a seta aqui que está descendo. Tá vendo? E olha o formato dela. Ela é um canalzinho e tem uma abóboda na parte de baixo. Volta aqui para mim. Esse canalzinho é por onde o próton vai entrar. A abóboda embaixo, os prótons vão se conectando e para eles saírem de fato, eles têm que girar essa abóboda. Quanto mais prótons entrarem, mais aquela proteína vai girar. Olha só, estou colocando mais próton e ela está girando. É como se fosse uma turbina de uma usina hidrelétrica. Conforme ela vai girando, ela gera energia. O nome dessa energia é energia protomotriz. Uma movimentação causada por prótons. Essa energia que foi formada, que foi gerada nessa região, é suficiente para fazer com que algumas moléculas de ADP que existam ali possam se ligar com fosfatos inorgânicos. Então a gente vai ter a construção de ATP justamente na hora que essa proteína começar a girar de um lado para o outro. Volta aqui no slide. Olha só. Tá vendo aqui, ó? ADP, ele tá ali só na espreita, no estroma, naquela parte dentro do tilacoide, fora do tilacoide, dentro do cloroplasto. Então, na hora que tiver a proteína, ou essa proteína girando, formando bastante, liberando bastante energia, o nome dela é ATP sintase, olha o nome, sintetiza ATP, constrói ATP, nós teremos ATP sendo formado. Ufa, volta para mim. Você entendeu então agora como que constrói ATP na fase clara da fotossíntese, na fase que a gente chama de etapa fotoquímica. A luz estimula e ajuda a planta a construir fotossíntese. Se você parar para pensar de uma forma mais ampla, a planta acabou de fazer a transformação de uma energia que veio do Sol, luminosa, em energia química na formação de ATP, somente com uma cadeia transportadora de elétrons. Pegou a ideia? Sim? Vamos finalizar essa etapa olhando mais uma coisa aqui, ó, rapidinho no slide. Eu falei do NADPH, concorda comigo? É porque o NADP é o nome da molécula sem os elétrons e sem prótons. Ele pode pegar os elétrons que vieram daquela cadeia transportadora de elétrons e pode pegar os prótons que vieram, olha só a seta que eu estou fazendo, daqui mesmo, ó. Ele pode pegar os prótons que vieram da ATP sintase, já que ele está no estroma. E isso vai fazer a construção de uma molécula com hidrogênios. Se você não entendeu isso, eu explico aqui do lado. Olha só. Existe uma molécula chamada de NADP. Ela é um aceptor intermediário de elétrons. Se ela ganha um elétron e um próton, concorda que ela está ganhando um hidrogênio? Sim? Então ela vai se transformar, vou botar uma setinha para frente, em NADPH.
NADPH. Só que ela pode ganhar até 2 hidrogênios, então ela vira NADPH2. Essa daqui é a forma dela que está oxidada, essa é a forma que está reduzida. Então, eu vou escrever aqui embaixo, NAD oxidado e NAD reduzido. É necessário que tenha NAD oxidado para que a fotossíntese, a fase clara, aconteça. Se não tiver NAD oxidado, os hidrogênios que foram produzidos não serão capturados. Então, ela vira NAD reduzido. Vai ser usado esse NAD reduzido lá na fase escura. E depois é necessário que, quando ele for utilizado, né, terminar de ser utilizado, que ele retome e seja reoxidado. Então, é necessário que a gente reoxide NADs para que a fase clara volte a acontecer. Fica comigo nesse slide, que eu vou voltar rapidamente, 2 slides atrás. Olha o que eu botei na fase clara, que a gente produz NADPH2, que a gente produz ATP. Você acabou de ver como é que funciona isso. Falei que a luz, ela é capturada e ela quebra a água na etapa da fotólise da água, gerando oxigênio. E essa mesma luz, ela é responsável, me veio a música do Roberto Carlos agora na cabeça, vai vendo. Essa luz só pode ser Jesus. Enfim, essa luz, ela vai também ser utilizada para formar a molécula de ATP que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Então volta aqui para mim. Aquele esquema que você acabou de ver, né, que eu botei para você como sendo um resumão, é claro que é muito mais simples. Ele resumiu toda essa etapa fotoquímica complicada aí que você acabou de ver. Tá bom? Fotofosforilação, ela pode ser acíclica ou acíclica. Existe uma possibilidade, que eu não coloquei aqui no nosso slide, da luz estimular um dos fotossistemas, o elétron saltar e ser levado de volta para esse fotossistema. Isso é fotofosforilação cíclica, porque não vai depender da água para regenerar aquela clorofila. Esse esquema que você acabou de ver, que o fotossistema 2 doa seu elétron para o fotossistema 1, o fotossistema 2 fica sem elétron, precisa pegar o elétron da água, que é uma fotofosforilação que não volta ao elétron, essa é chamada de acíclica. Então tem essa diferençazinha de nome, pode aparecer na sua prova, tudo bem? Então agora a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa da fase escura. Mas antes, só uma coisa. A fase clara que você acabou de ver, ela é chamada de fase clara porque ela depende da luz para acontecer. Pegou a ideia? Depende da luz para acontecer. A fase escura que a gente vai entrar agora, ela é chamada desse jeito porque ela não depende da luz. Não quer dizer que ela só pode acontecer à noite, sacou? Durante o dia, a planta faz tanto fase clara quanto fase escura. Durante a noite, a planta faz só fase escura, até onde der, porque tem uma hora que ela para de fazer fase escura também. A fase escura depende da presença do acontecimento da fase clara, por causa do NAD e do ATP que vão chegar nessa fase. Vamos para o slide? Olha aí. No slide a gente já tem escrito fase química, ok? É a fase que não depende da luz. Ela ocorre no estroma do cloroplasto, ocorre lá no estroma, e ela serve como a fase da fixação de carbono através do ciclo das pentoses, ou também chamado de ciclo de Calvin-Benson. É o nome que a gente pode encontrar desse ciclo que está desenhado do seu lado direito, bem aí no seu computador agora, no seu celular nesse momento. Nessa fase vai ter consumo de NADPH2 e vai ter consumo de ATP, que veio da fase clara, para que haja produção de glicose. No nosso esquema que eu botei lá atrás, não vou voltar ao slide não, vou fazer ele de novo aqui, tá? No nosso esquema, eu escrevi assim para vocês, ó, no resumo, que a fase escura, deixa eu botar aqui um diagramazinho bonitinho, eu botei que ela utilizava a glicose, quer dizer, mentira, o gás carbônico do ambiente e construía glicose C6H12O6, utilizando, que veio da fase clara, o ATP, utilizando ATP e utilizando NADPH2. Cara, eu quero, antes de começar, desmistificar isso com você bem fácil. Tá vendo esse carbono que tá aqui? Opa, aqui não. Tá vendo esse carbono que tá aqui? Da onde você acha que ele vem?
Olha para o meu esquema resumido que está desenhado na sua tela agora. Ele vem daqui, cara. Esse carbono vem daqui, ó. Acompanha aqui, ó. Ó, esse carbono veio daqui. Desse jeito aí. Tá bom? Esse oxigênio que tá aqui, de onde é que você acha que ele vem? Ele veio daqui, cara. Olha só, ele veio desse local aqui. O que tá faltando para fazer glicose? Me ajuda. Não é o hidrogênio? Não é o hidrogênio que tá faltando? Da onde você acha que vai vir hidrogênio? Olha aqui, ó. NADPH2, cara. O NADPH2 vai fornecer o hidrogênio para fazer aquela glicose. Só que, para você ligar carbonos, para você ligar 6 carbonos juntos, você vai gastar ou vai usar energia. Essa energia vem da onde? Vem do ATP que está aqui. Volta. Então, uma planta, ela vai pegar gás carbônico. 6 gases carbônicos. Vai chegar pertinho um do outro. Vai pegar os NADs pH2, dá licença. Vai pegar o hidrogêniozinho, vai colocar ali, e para fundir tudo, como se fosse uma solda, digamos assim, vai usar a energia, olha que bacana, a energia do ATP, para construir uma molécula de glicose, é isso. A fase escura é isso que acontece. Agora, como? É através de um ciclo, tanto quanto complexo, que eu vou explicar para vocês, chamado de ciclo de Calvin-Benson. Vamos para o slide. Nesse ciclo a gente mostra exatamente que a planta vai pegar de cada vez, deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui, 3 moléculas de CO2. Na real, no total, ela pega 2 vezes, porque esse ciclo roda, ele gira 2 vezes, então serão 6 gases carbônicos. Vamos fazer de cada vez, né? Um ciclo de cada vez? Então tá aqui, 3 moléculas de carbono, de gás carbônico, de uma vez só. Essa molécula que está aqui, ela é chamada de ribulose 1,5-bifosfato. Dá para contar quantos carbonos tem nela. Vamos contar? São as bolinhas cinzas. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, eu conto 4, eu conto 5. Fechou? Cada ribulose é capaz de pegar um gás carbônico. Quando uma ribulose pega um gás carbônico, olha o que vai rolar do lado. Fica com 1, fica com 2, fica com 3, fica com 4, fica com 5 e 6. Vira uma molécula intermediária, de vida curta, como está escrito aí no desenho. Essa molécula se quebra e se parte em 2, com 3 átomos de carbono. Volta para mim, para você não se confundir. A ribulose tem 5 átomos de carbono, ela pega um gás carbônico e vira uma de 6. Aí ela se quebra em 2 de 2. Isso, uma ribulose. Só que eu falei que são 3 gases carbônicos que entram. Então vão ser 3 ribuloses que vão pegar cada uma um gás carbônico. Vamos ter 3 moléculas sendo formadas com 6 átomos de carbono. Quando elas se partirem, formaremos 12, porque parte ao meio moléculas com 3 átomos de carbono. É complicado, não é fácil não. Volta aqui no slide. Ó, aqui eu tenho 3 moléculas trabalhando. Aqui são 3 moléculas... Opa, risquei demais. 3 moléculas de gás carbônico. Formarei 3 intermediários de vida curta. Ok? Essas 3 vão se quebrar e vão se partir, vão formar 6 desse jeito aqui. Só que eu disse que são um total de 6 carbonos que vão ser pegos. Então, na real, vão ser... Deixa eu fazer de outra cor para não confundir você. Vão ser 6 dessa daqui, 6 dessa daqui, 6 dessa daqui, gerando 12 dessa daqui. Tudo bem? 12 de fosfoglicerato. Vamos usar o ATP nesse momento para juntar os hidrogênios que vêm do NAD para formar essa molécula que está aqui de gliceraldeído 3-fosfato. E aí a gente tem uma molécula com 3 átomos de carbono sendo formada. Só que é uma só, Feitosa? Não, senhor. Não, senhor. No nosso desenho, eu estou fazendo aqui de verde, né, nas contas, nas somas, 6 de fosfoglicerato
aqui serão 12, porque nós teremos o dobro, são 2 ciclos. Nós teremos aqui 12 também de gliceraldeído 3-fosfato. Para que no final, né, nessa fase 2, chamada de redução, a gente tenha 2 moléculas dessa daqui sendo formadas, de gliceraldeído 3-fosfato. O que sobra são moléculas que terão apenas uma quantidade menor de carbonos, é a fase de regeneração, que será necessária para voltarmos ao início quando temos a ribulose com 5 carbonos. No final, o que importa mesmo é essa que está aqui. São 2 moléculas com 3 átomos de carbono, que se somarem-se, transformará-se-ão em C6H12O6, que é a glicose. Volta para mim. É um ciclo bem complexo, eu quero que você tire print depois para você dar uma olhada, mas de uma forma geral, o que eu quero que você saiba sobre ele é o seguinte, uma forma um pouco mais reduzida para ficar mais fácil para você. 6 gases carbônicos serão capturados por 6 ribuloses. Formaremos 6 moléculas complexas, que se quebrarão, formarão 12 moléculas, com 3 átomos de carbono. Tá? Essas moléculas passarão por reações químicas que no final formarão uma molécula de glicose com 6 carbonos, e aí a gente chega numa conclusão interessante. Esses 6 carbonos que tem na glicose são os carbonos que vieram do gás carbônico. O que sobra para voltar para o início do ciclo é o que já tinha. Então, de novo, a ribulose tem 5 carbonos. Se ela pega gases carbônicos, faz uma reação química e gera glicose, olha aqui o carbono do gás carbônico virando glicose. O que sobra para voltar e virar ribulose é o que já tinha de carbono, por isso que a quantidade fecha direitinho. Tudo bem? Tranquilo? Antes de eu terminar essa parte toda, é interessante que você saiba o seguinte, existe uma enzima que é responsável por capturar esse gás carbônico. Essa enzima, ela se chama rubisco. A rubisco é uma enzima altamente interessante porque ela é capaz de pegar algo inorgânico, que é o gás carbônico, para transformá-lo em algo orgânico. Nós não temos a rubisco. Se tivéssemos, poderíamos, por exemplo, ao respirar, pegar gás carbônico e transformar numa molécula orgânica dentro da gente. Talvez até construir glicose, sei lá, enfim. Estou viajando aqui. Mas as plantas possuem a rubisco. A rubisco ela tem um problema só. Ela é promíscua. Sim, ela se liga no gás carbônico, mas ela pode se ligar também no oxigênio, se tiver oxigênio. Então, se tiver mais oxigênio na câmara subestomática, e normalmente tem mais oxigênio na câmara subestomática, porque tem mais oxigênio na atmosfera do que gás carbônico, essa planta pode, sem querer, pegar oxigênio, ligar com a ribulose e não vai formar glicose nesse processo que é chamado ciclo de Calvin-Benson. A planta vai gastar ATP, vai gastar hidrogênio, e não vai formar glicose. Ela vai estar fazendo um processo chamado de fotorrespiração. É um processo muito ruim para a planta, porque ela faz fase clara, gasta água, ela produz ATP, produz NADPH2 e no final não gera glicose. O que isso gera para a vida da planta? Ela não cresce, fica uma planta pequenininha. Uma planta que já tem muito tempo, mas não cresceu, se desenvolveu, porque não incorporou biomassa, porque não construiu glicose propriamente dito. Existem outras plantas, que são as C4 e as CAN, que elas têm uma outra enzima, chamada de PEP carboxilase. Essa enzima é mais específica. Ela pega gás carbônico e pega mesmo, e transforma numa substância, num ácido orgânico, que fica preso dentro da folha. Quando ela precisa, ela quebra aquele ácido e libera gás carbônico dentro da folha. Aí ela cresce mais rápido. Plantas C4 são gramas, por exemplo, gramíneas. Você já viu como é que é grama? Você corta hoje, cara, em 2 dias ela já está do mesmo tamanho. É porque ela cresce muito rápido, já que ela é uma C4. E a CAN são os cactos, que tem um processo um pouco diferente. O estômago deles só abre à noite. Então, a PEP carboxilase, a enzima,
tem que pegar o gás carbônico, guarda esse gás carbônico na forma de ácido málico, que é o nome do ácido orgânico, fecha o estômago e de dia, com o estômago fechado, sem o risco de vazar água e ela ficar desidratada, lá dentrinho ela quebra aquele ácido para liberar gás carbônico. Perfeito, né? Muito organizado. As plantas normais, que eu falei que tem rubisco, são chamadas de C3. Então são 3 grupos de plantas que podem ser classificados de acordo com o tipo de fotossíntese. Plantas C3, C4 e CAN, que são as cactáceas ou crassuláceas. Vamos para um resumão, parecido com aquele resumo que eu fiz, só que agora desenhado. Olha aí no seu slide. Olha que bacana. Nas reações claras, ou nas reações de fase clara, são essas que estão do lado esquerdo da linha tracejada que eu estou construindo para você. Então, do lado esquerdo, nós temos as reações de claro. A gente tem fotossistema 2, fotossistema 1, participando da cadeia de transportadora de elétrons, graças à luz. Luz essa que também quebra água. Oxigênio que é liberado através da fotólise da água. Depois nós temos a produção de ATP e a produção de NADPH2, que vai ser usado na fase escura. Aqui do lado direito nós temos a reação ou as reações de escuro. Perfeito? Lado esquerdo e lado direito. Nas reações de escuro, a planta pega o gás carbônico, na verdade pega 6 gases carbônicos, graças a rubisco, que é a enzima que faz isso, e transforma em moléculas de fosfoglicerato, que podem ser transformadas em gliceraldeído 3-fosfato. 2 gliceraldeídos 3-fosfato geram uma glicose. Deixa eu puxar a setinha para cá. Geram uma glicose. Tudo bem? Que é conhecida como C6H12, O6, desse jeito aí. E regenerado depois a ribulose 1,5-bifosfato, tá bom? Mas aqui embaixo está escrito sacarose. O que é isso, Feitosa? Sacarose você aprendeu comigo que é um disacarídeo misturado de glicose mais um isômero óptico dela, que é a frutose. Quando a planta precisa transportar carboidrato, ela pega 2 glicoses, uma ela transforma em frutose, a outra ela mantém, junta essas duas e transforma isso justamente em sacarose, que é aquilo que pode ser transportado pela seiva elaborada dela. Então, por isso que está escrito sacarose embaixo para você e não glicose propriamente dito. Beleza? Muito bem, olha para cá. Tudo isso que você viu agora nesse momento era o que você precisava saber sobre fotossíntese para detonar em qualquer concurso que caia sobre esse assunto. Reveja essa aula se teve dúvida, mande pergunta no fórum que a gente vai ajudar vocês a passar nesse certame que você está se propondo, beleza? Galera, um grande abraço. Na próxima aula a gente vai falar de respiração celular. Dá uma descansada na cabeça agora, que essa aula foi bem pancada mesmo, bem puxada, e depois você volta com mais tranquilidade, beleza? Um grande abraço e tchau!